esperamos aqui, em santo amor reunido, nós suplicamos a Ti. Manda, Senhor, chuvas do céu, chuvas do Consolador, manda dos céus ao bom Deus. Manda dos céus ao bom Deus. Manda, Senhor, chuva do céu, e nos dão sempre vigor. Manda-nos já ao bom Deus. O Teu poder esperamos, ó glorioso Senhor. Nos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Manda, Senhor, chuvas do céu, chuvas do Consolador, manda dos céus ao bom Deus. Manda, Senhor, chuva do céu, e nos dão sempre vigor. Manda-nos já ao bom Deus. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a Tua face temente. Chuvas lhes queiras mandar. Manda, Senhor, chuva do céu, chuva do Consolador, manda dos céus ao bom Deus. Manda, Senhor, chuva do céu, e nos dão sempre vigor. Manda-nos já ao bom Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, mais uma semana, queremos nos dirigir a você que está nos acompanhando para mais um resumo da lição bíblica de adultos. E desta feita estaremos tratando a lição de número 4. Nós que fazemos a Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, sob a direção do nosso pastor Amaro Antônio Cristóvão Filho e direção geral do reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, pastor-presidente do Estado da Igreja e da Convenção em Alagoas. Estamos aqui nos estúdios do portal ADSMC, eu juntamente com o nosso irmão Jair Eugênio, para levar mais uma vez este conteúdo até você. Desde já pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos para alcançar o maior número de pessoas através deste conteúdo, que é o resumo da lição bíblica, mas também com a nossa programação semanal, que temos sempre levado a mensagem, evangelizando através deste meio que temos à nossa disposição. Para hoje, nós temos o tema da lição, que é do próximo dia 26, será ministrada, próximo domingo. O tema geral da lição é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje estaremos falando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. A lição de número 4, ela trabalha com o textuário da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. A verdade prática diz: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença
da maneira como o possuímos. Observando aqui a palavra-chave, o comentarista destaca que é templo, e ele vai fazer essa junção. Primeiro tópico, corpo, propriedade e habitação divina. Segundo tópico, corpo como tabernáculo. Terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito. A leitura bíblica em classe eu te convido a fazermos juntos. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. São 2 textos, o primeiro no capítulo 3, verso 16 e verso de número 17. Que está escrito: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem que se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem: 2 se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Meus amados, queridos irmãos, mais uma semana estamos aqui e de forma introdutória queremos trazer a temática geral desta lição, onde trabalha que o ser humano após a queda, ele houve ou sobre ele vieram os efeitos da queda e trouxe no seu corpo alguns itens que são bem pertinentes: vulnerabilidade à dor, à doença, à morte. Toda a criação, ela sofre, ela padece, como Paulo afirma no capítulo 1 de Romanos. E este sofrimento, ele passa justamente pelos efeitos da queda, do pecado original. Compreendemos que existe um plano de Deus para a restauração completa do ser humano. E durante esse trimestre estamos estudando já desta maneira. E hoje, de maneira específica, vemos que o corpo, ele tem um propósito para com Deus. Deus estabelece este corpo com um propósito. Nós compreendemos que a verdade prática está embutida em um contexto de que faz toda a diferença na forma como nós valorizamos o nosso corpo. Nem um extremo, nem o outro. Também faz toda a diferença na forma como iremos usar o nosso corpo. Em terceiro ponto, faz toda a diferença na forma como consagramos o nosso corpo. Paulo afirma aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, ele rogando aos irmãos que estavam ali em Roma, justamente para que eles conservassem esse corpo, pois o corpo faria ou faz parte do culto, é um objeto de culto, e só assim poderemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, através do nosso corpo sendo utilizado de forma precisa e digna perante Deus. Compreendemos o corpo como a propriedade e a habitação divina, pois existe vários textos que nos remontam para compreendermos que, em primeiro lugar, como já foi lido na leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 6 e 20, porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nosso corpo não é nosso, pois nós fomos comprados. Essa expressão que Paulo utiliza
se direcionando à igreja em Corinto, é uma expressão de que eles sabiam muito bem a questão do comércio que existia à época de escravos. Quando o escravo era comprado por seu senhor, ele não pertencia a si mesmo, ele estava a serviço pleno deste senhor. Logo, ele deveria obedecer às ordens do seu senhor. E, utilizando esse exemplo corriqueiro, Paulo afirma que nós também temos um Senhor, e ele é Jesus Cristo, e ele comprou, ele pagou um preço, satisfazendo assim a exigência da justiça de Deus. O preço foi alto, foi um preço de sangue, e agora fomos comprados, resgatados. Para quê? Para servir a este Senhor de forma integral. Nosso corpo faz parte de quê? A parte B do verso 20 da primeira carta aos Coríntios afirma que nós deveríamos ou devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Logo, existem as diretrizes que irão nos ajudar a pautar esta adoração, essa glorificação ao nosso Senhor através do nosso corpo. Tem uma frase de Bates que ele exclama dizendo: cabeça, pense naquele cuja fronte foi cingida de espinhos. Mãos, labutem por aquele cujas mãos foram pregadas na cruz. Pés, apresse-se em cumprir as ordens daquele cujos pés foram transpassados. Corpo meu, seja o templo daquele cujo corpo foi contorcido por dores inexprimíveis. Compreendemos que essa frase aponta justamente a nós fazermos a autoanálise e concluirmos de que os nossos pés não deverão fazer ou ir para onde queremos ir, nossas mãos, nossos olhos, nossos ouvidos, de uma integralidade. Nosso corpo ele pertence não mais a nós mesmos, mas ao nosso Senhor que comprou. Compreendemos aqui neste texto que a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7 ao verso de número 13, alguns pontos bem interessantes, que eu convido você a lermos juntos este texto. Está escrito: ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Nesse texto aqui identificamos alguns pontos interessantes. Temos a redenção através do sangue e também a remissão dos pecados. Por quê? Ele revelou o mistério da sua vontade. E em Cristo fomos feitos também herança. E por fim nós recebemos o selo do Espírito da promessa. Ele nos remiu, nos perdoou, nos revelou a vontade de Deus o Pai. Ele nos fez herança. Entendemos aqui que existe um comentarista que, por nome de Warren Wiersbe, que ele afirma 4 aspectos dessa selagem do Espírito Santo. Primeiro, o selo fala de transação comercial consumada. Somos propriedade exclusiva de Jesus. Selo fala também de um direito de posse. Esse texto que lemos, a carta aos Coríntios, trata justamente que nós somos possessão
De quem? Daquele que nos comprou. Selo também fala de segurança e proteção. Aqui tem um aspecto interessante. O selo romano sobre a tumba que foi colocado onde estava depositado o corpo de Jesus Cristo. Ali também com os soldados romanos. Aquele selo representava que ali era um local muito seguro, ou um dos mais seguros do mundo, porque estava ali o selo oficial do Império Romano. Este selo também representa para nós que nós nunca iremos caminhar sozinhos. O texto de Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20 afirma-nos que próprio Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E por fim, selo também fala de autenticidade. O que é isto? Romanos 8 e 9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Compreendemos que estamos seguros, pertencemos a alguém superior a nós, maior do que nós, e estamos incluídos no plano da salvação. Nós compreendemos também que este corpo que nos é dado, que pertence a nós, mas não é nosso, que temos o livre-arbítrio de utilizá-los para o bem ou para o mal, ele também tem alguns aspectos interessantes. Pois Paulo afirma no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, do verso 15 ao 20, que não sabeis vós, pergunta, questionamento. Por quê? Vemos que a ignorância prática, não teórica, de quê? Do convívio da igreja de Corinto, que sabia a verdade, porém, os seus atos não condiziam com aquilo que ele ensinava. Paulo doutrina essa igreja e percebe que eles sabem a verdade, mas não estão praticando a verdade. É por isso que ele pergunta, não sabeis vós? Em outras palavras, ele estava dizendo, vocês sabem porque eu ensinei a vocês, porém vocês não estão colocando em prática. Segundo ponto, a falta de discernimento espiritual. Para quê? Para que eles estivessem utilizando o corpo de maneira indevida, eles poderiam se justificar da ausência do conhecimento da verdade, que não era o caso deles. E Paulo afirma que eles foram instruídos. Não sabeis vós? Pergunta. Em terceiro lugar, o corpo como espaço de uma mordomia. Paulo está afirmando que nós somos mordomos, mas o corpo pertence a Deus. A integralidade do ser humano, o corpo, a alma e espírito pertencem a Deus. Logo, nós utilizamos o nosso corpo com os parâmetros. Quais parâmetros? Parâmetro da mordomia, parâmetro do equilíbrio, parâmetro claro e evidente das Sagradas Escrituras, que devemos utilizá-lo para a glória de Deus. Compreendemos, meus amados irmãos, que Paulo afirma aos Romanos, capítulo 8, verso 9 e 14, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O verbo aqui, no grego, agotai, que é guiar, expressa justamente que nós somos guiados pelo Espírito Santo quando entendemos que somos mordomos deste corpo e que devemos utilizá-lo para a glória de Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus habite em nós e controle todo o nosso ser, que ele venha nos guiar. Observamos também que o autor, no segundo tópico, trabalha o corpo como um tabernáculo. E aqui existem alguns pontos interessantes. Por quê? Este tabernáculo é uma análise que é feita com o tabernáculo do Antigo Testamento. E o tabernáculo físico do Antigo Testamento, ele apontava para algo no futuro, mas aqui ele não é um tipo do corpo humano, mas é feita não uma alegoria, mas um exemplo comparativo. A saber, no tabernáculo ele era dividido em 3 pontos ou 3 áreas. A parte do pátio, que era a parte externa, onde todos podiam ver, podiam enxergar. Internamente,
existia o lugar santo e o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos, que era separado apenas por um véu. Fazendo, alguns autores afirmam, a título de análise, que ali poderia ser o local entre a divisão da alma e do espírito, e a parte externa, que é a parte visível, a parte do corpo. Mas esta metáfora que é utilizada aqui, de uma tenda temporária, que representa a vida terrena e transitória, que apóstolo Paulo e apóstolo Pedro utilizam, e eu falo as referências, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso do 1 ao 4, e Pedro falando na segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, verso 13 e 14, elas não falam ao tabernáculo. Elas falam a uma tenda temporária que representa a vida, que é justamente o corpo. Esta tenda tem algumas implicações teológicas. Primeiro, temporária versus eterna. Por quê? O texto de 2 Coríntios 5:1 diz que o corpo é temporário, mas o ser humano é destinado a uma morada eterna. Porque é edifício de Deus, casa não feita por mãos. Compreendemos que enquanto nosso corpo não é transformado, ele é um templo do Espírito Santo, ele é morada do Espírito Santo, porém ele ainda não é eterno. Mas chegará um momento através de que? Da transformação. Segundo ponto, ele é carnal, há um princípio de encarnacionalidade. Ele é transitório, mas ele é santo. Por quê? É o local da presença de Deus. 1 Coríntios 6:19. E também ele possui uma esperança escatológica. Essa metáfora reforça a tensão do apóstolo Paulo entre o já e o ainda não. Temos um corpo que é habitado pelo Espírito Santo? Sim, já. Mas ele é uma morada que já é um corpo glorificado? Ainda não. Compreendemos que esse aspecto que é trazido por alguns autores, não devemos utilizar uma exegese de forma alegórica, afirmando que o tabernáculo do Antigo Testamento, quando utilizado a mesma palavra no Novo Testamento, se refere à mesma coisa. Não. Quando Paulo e quando Pedro utilizou o exemplo do tabernáculo, não estava afirmando que o tabernáculo era o exemplo perfeito para o corpo humano. Não, mas falando de algo transitório, de algo que ainda é necessário ser transformado para encontrar com o seu Criador. Compreendemos aqui um fato bem interessante, a título de conhecimento, não está na lição, mas o professor Adalto Lourenço, de saudosa memória, ele fala algo interessante, eu quero compartilhar também com você. Que o Deus Criador de todas as coisas, ele deixou a sua marca naquilo que ele criou, como um artista que faz uma obra e ele assina. E ele imprime, segundo Adalto Lourenço, as suas características trinitárias em toda a criação. Exemplo, o homem ele é composto de corpo, alma e espírito, 3 em 1. O tempo ele é feito de passado, presente e futuro, mas juntos faz o tempo. O espaço, largura, altura e profundidade. A matéria é composta por prótons, nêutrons e elétrons. O estado da matéria ele também é dividido em sólido, líquido e gasoso. A música também ela se divide em melodia, harmonia e ritmo. O que é isto? Segundo Adalto Lourenço, é um Deus que deixou as suas impressões na sua criação. Compreendemos também que esta autonomia que nos é dada, ela também é imbuída de responsabilidade. Por quê? O templo, que é o nosso corpo, nós não podemos fazer o que queremos. E por que não fazemos o que queremos? Porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vemos em terceiro lugar que o apóstolo Paulo, ao trazer sobre o cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, ele dá alguns pontos interessantes, porque quando a Bíblia se refere
ao diabo, ele fala de resistir. Resistir, o verbo utilizado. Mas quando se fala, por exemplo, da prostituição, que é o pecado de imoralidade sexual que eu cometo através do corpo, a orientação de Paulo não é resista, mas fuja, corra, vá embora. Por quê? Os textos estão em 1 Tessalonicenses 5 e 22, como também 1 Coríntios 6 e 18. Quando o apóstolo Paulo afirma, é porque ele diz que o ser humano ele não deve querer ser forte, mas ele deve reconhecer a sua fragilidade. O ser humano pós-queda, ele é frágil de fato. Ele necessita urgentemente de ser guiado pelo Espírito, e se ele é guiado pelo Espírito, ele está, sim, guiado, porém, através do nosso livre-arbítrio, nada impede de ter um acidente de percurso. Logo, o conselho que Paulo dá é: fuja, corra, se distancie. Existem também as disciplinas individuais que o ser humano deve ter. Para quê? Para estar apto em ser templo e morada, o seu corpo, do Espírito Santo. Primeiro, leitura e meditação da palavra. Josué 1 e 8, Salmo 119, por exemplo. Também a oração, o diálogo e comunhão com Deus. Mateus 6 e 6, Filipenses 4 e 6. O jejum, que é a abstinência voluntária. Quando eu abro mão, para quê? Para estar com um propósito definido, para estar quebrantado diante de Deus. A referência, acabei de citar, Mateus 6 e 16, Mateus 6, 16 a 18 e Atos 13, do 2 ao 3. Confissão e arrependimento em quarto lugar, Salmo 51. É reconhecermos quem somos, não somos super-homens. Devemos reconhecer que somos falhos, pequenos e carentes da graça de Deus. Quinto lugar, solidão e silêncio, Marcos 1 e 35, Salmo 46, verso 10. Sexto lugar, simplicidade. Viver com desapego de fato, para evitar as distrações do plano material. Sétimo lugar, submissão. Reconhecer a soberania de Deus. Tiago 4, do verso 7 ao verso de número 10. Enfim, por fim, gratidão e adoração pessoal. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Devemos entender e compreender que esta disciplina está atrelada também a alguns pontos: adoração pública, comunhão cristã, serviço e ministério, mordomia e generosidade, evangelização e testemunho, celebração e alegria cristã. Compreendemos que o nosso testemunho público, que é dado através do nosso corpo, também influencia pessoas que irão olhar para a gente, irão olhar para nós e compreender o porquê nós cuidamos do nosso corpo. E aqui tem algo interessante também, e aqui eu já caminho para a conclusão. Devemos, de duas maneiras também, cuidar do nosso corpo. Através do plano material e espiritual, como já foi citado agora, essas 8 características, e também através do plano material, através de exercício físico. Por exemplo, texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 ao 27. Também tem uma boa alimentação. Honrar a Deus através do nosso corpo também inclui uma boa alimentação. Não adianta falar, que me permite utilizar essa expressão, que você ama o seu corpo se você não cuida dele, se você se alimenta de forma desordenada. Capítulo 23, verso 20 ao 21 de Provérbios, como também Daniel 1 e 8 ao 16, quando ele assenta no seu coração não se contaminar. O próprio Jesus afirma estas palavras do cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Em terceiro lugar, descanso e sono. A exaustão também é uma forma de nós negligenciarmos o cuidado com o corpo. E por fim, a higiene e o autocuidado. Para quê? Para podermos apresentar o nosso corpo como um instrumento que glorifica a Deus, devemos fazer esses 8 conselhos espirituais e os 4 conselhos no plano material.
E eu concluo dizendo que nós, ao reconhecermos o nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus, estaremos, por certo, tomando as cautelas devidas e glorificando ao nosso Deus. Esta foi a parte da lição de número 4 do resumo que trouxemos para os irmãos nesta oportunidade. Como já de costume, eu convido você para estar fazendo comigo uma oração para concluirmos mais um resumo. Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos e vamos juntos orar. Pai, nós te agradecemos por tua infinita bondade, tua infinita misericórdia, por estarmos mais uma semana aqui trazendo este resumo da lição bíblica para aqueles que sentem o desejo, o anseio de aprender mais uma porção da tua palavra. Fica conosco durante esta semana, ajuda aqueles que irão ministrar as aulas no próximo sábado e também no próximo domingo. Também aos alunos, que eles consigam absorver o conteúdo e praticar a tua poderosa palavra. Nós te pedimos e já te agradecemos por tudo isso, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe a sua casa, a sua família e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.